Muito boa noite, meus irmãos. Então, sou eu, né? Não, mas não se preocupe, eu não vou jogar o paletó em você, né? Algumas pessoas acham muito estranho que eu use um paletó. Tá bom, a friagem, casamento, está mais ou menos liberado, né? Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 2. Nós estamos no que chamamos aqui de um mês da santidade. Que nós queremos ser pessoas que vamos aprender a buscar a santidade. Há dois aspectos da santidade na Escritura. Um deles é o aspecto posicional, onde a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos santos. E pronto, somos santos em Cristo. Não por causa de nós, mas por causa dele. Em Cristo nós somos santos, não menos do que isso, santos. Santo quer dizer separado. Toda vez que uma pessoa disser eu não sou santo, ela está dizendo eu não sou de Deus. Porque Deus só reconhece dois tipos. Tem os santos e os santos de Satanás, vamos dizer assim, né? Se santo quer dizer separado, se você diz eu não sou santo, eu não sou separado por Deus, eu estou indo para a perdição eterna. E santo é uma daquelas palavras bíblicas mistificadas que você coloca um sentido que ela não tem. Então esse é um aspecto, santidade posicional em Cristo, por causa da morte de Cristo. Nós somos santos, santos e amados. O outro aspecto, irmãos, da santificação, é a santificação como um processo a ser desenvolvido nas nossas vidas. E o aprendizado é todos os dias. Porque a Bíblia diz que nós somos eleitos, mas ela diz assim, portai-vos como eleito, comporte-se como eleito. Você é um santo, santifique-se mais, porte-se como santo, aprenda a falar como santo, aprenda a ter um viver santo. A Bíblia diz, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É um processo a ser aprendido. Paulo diz, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição e que cada um em santidade saiba possuir o seu próprio corpo. Saiba, tem que aprender, você não sabia, mas agora tem que saber que saiba possuir o seu próprio corpo. De onde nós vamos aprender santidade hoje? Das pessoas com as quais nós vamos aprender santidade hoje, são pessoas improváveis para a nossa lógica, que são os magos do Oriente. Vamos ler Mateus capítulo 2. Diz assim, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. E tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino.
E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo, pois, por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar. Como é bom, Senhor, aprender da Tua palavra. Nós precisamos. Como cantamos agora há pouco, eu dependo de Ti, nós dependemos de Ti. Que o Senhor se digne em nos alimentar, em abrir os nossos olhos, tirar as vendas dos nossos olhos para lições práticas da palavra que estão ali diante de nós e nós nem sempre percebemos. Que o Senhor derrame com poder a Tua palavra no nosso coração, fazendo-nos mudar biblicamente, mudar na Tua presença. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse negócio os magos do Oriente, ele causa algumas confusões na cabeça das pessoas. E tem muita mentira, muita lenda sobre esse negócio dos magos do Oriente. Os cartões de Natal mentem, eu vou dizer por quê. Quando nós ouvimos popularmente falar dos magos que vieram adorar o menino Jesus, nós fomos ensinados por alguém, em algum momento, em algum lugar, disse que eles eram reis. A Bíblia jamais diz que eles são reis, diz que eles são magos. Não é magro, tá, gente? Tem um pessoal que só pensa em dieta. Eles eram magros, eles faziam dieta, porque eles caminhavam muito, então eles eram magos, né? Esquece. Mago, vou explicar o que é um mago. Então botaram assim, eles eram reis. E aí eles viraram reis magos. E a lenda foi se fortalecendo. Eles eram reis magos, e eram 3, e descobriram até seus nomes. Era Gaspar, né? Baltazar e Belchior, né? Não é o cantor, não, é o nome que deram. O nome que deram para esse mago do Oriente. Agora, isso não faz sentido, gente. Imagina 3 reis andando pelo mundo sozinho. Quando a gente vai para os cartões de Natal e para os presépios, fica um pouco pior. Porque algumas pessoas confundem os magos com os pastores do campo. Aí é que a salada fica feia. Confundem os magos com os pastores do campo que receberam a visita dos anjos, dizendo: olha, eu trago a vocês uma grande nova, uma boa notícia. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E de repente, um coral da milícia celestial, 100 milhões de anjos cantando: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Ou aos homens de boa vontade, conforme algumas traduções. Os magos não são os pastores. Os pastores foram visitados pelos anjos e provavelmente visitaram a casa do menino Jesus, a casa em que ele havia nascido, a estrebaria, no mesmo dia do seu nascimento. Os pastores, muito tempo depois, tendo Jesus nascido lá em Belém, aí os magos ficam sabendo lá no Oriente que ele nasceu e vêm até Jerusalém. E de Jerusalém vão a Belém. Então provavelmente os magos e os pastores nunca se viram, nunca se conheceram. Porém, no presépio está todo mundo junto. Está os magos, os pastores, e tem até a onça. Eu vi alguns presépios com onça, mas onça em Israel não é possível. O
pessoal bota o que quiser lá, né? Bota onça, bota urso, bota calango, bota jacaré, bota o que puder. Alguns cartões de Natal até botaram pentagrama invertido, símbolo de bruxaria, bem no meio dos cartões de Natal. A mensagem é linda, que neste Natal... A propósito, a mensagem não é sobre o Natal, tá? Eu só estou... Como essa palavra nos faz pensar no Natal, então, a mensagem é linda, os cartões são horrorosos, né? Que pena. Quem são esses magos do Oriente? Nós morremos de medo de dizer quem eles são. Que eles são, no sentido genérico, eles são astrólogos. Pessoas que estudam até religiosamente as estrelas. Do grego magoi, magos. Algumas versões, a versão King James americana botou assim: vieram uns sábios, fica mais genérico, né? Vieram uns sábios do Oriente. Alguns comentaristas dizem, não, eles eram um astrônomo. Entre astrólogos e astrônomos, vamos ficar com astrônomos. São pessoas que estudam as estrelas. O fato é, esses caras são muito estranhos para a nossa cultura cristã. Eles não são o que nós esperamos que eles sejam. Eles observam as estrelas, talvez fizessem profecias pelas estrelas, adivinhações pelas estrelas, sei lá o quê. O Oriente era tido como o lugar que tinha os melhores magos, os melhores astrólogos. Sejam eles quem forem, a questão é, eles estão sabendo lá no Oriente, da Babilônia mais para lá, eles estão sabendo que Jesus nasceu. Isso é muito chocante. Deus está muito interessado em que o mundo saiba que Jesus nasceu. Agora, como é que eles ficaram sabendo? Eles chegam em Jerusalém e dizem assim: onde é que nasceu o rei dos judeus? Porque a gente viu a estrela dele. E como é que eles sabem que é a estrela do menino? São muitas perguntas. Quem falou para eles o negócio dessa estrela? A hipótese mais provável, quem sabe até o profeta Balaão nos dê a resposta, quando falou que de Judá viria uma estrela, é que os judeus que foram para o cativeiro, alguns deles levaram a mensagem messiânica, que haveria de nascer o Messias de Israel, o rei dos judeus, o Salvador, e que uma estrela daria esse sinal. E como aqueles homens eram grandes estudiosos das estrelas, sejam astrólogos ou astrônomos, ou pesquisadores, porque no passado, quem estudava as estrelas, estudava mesmo. Havia gente no passado em navegação capaz de se movimentar pelas estrelas, como por um GPS, sem errar. Então, no passado, quem estudava as estrelas, estudava mesmo. E sabendo eles que haveria uma estrela especial no dia do nascimento do menino Jesus, eles detectaram isso. Vimos a sua estrela, ela é muito diferente. Só pode ser a estrela do Salvador, do rei dos judeus. Cada ramo vai ter a sua explicação. Que estrela é essa? Era um cometa, era um corpo brilhoso, era uma estrela cadente. Não nos interessa o formato que essa estrela tinha, mas ela era especial. Quando eles chegam a Jerusalém, chegam perguntando: onde é que ele está? Onde é que ele nasceu? Onde é que eles não sabem o lugar, eles não sabem que é de Belém, mas onde é que ele está? E a Bíblia diz que quando Jerusalém ouviu isso, toda Jerusalém se alvoroçou. E a pessoa que mais vai ficar alvoroçada é o rei Herodes. Por que magos falando de uma estrela vai estremecer o coração de Herodes? Havia uma crença, talvez ensinada até por magos como esse,
de que quando fosse vista, cada vez que fosse vista uma estrela especial, o rei caía. Então, temos aqui o rei Herodes, um descendente de Esaú. Jesus é descendente de Jacó. De novo, nas entrelinhas aqui, uma briga entre a casa de Jacó e a casa de Esaú. Se ele crê nessas lendas, ele diz: foi visto uma estrela especial, o rei vai cair, o rei sou eu. É preciso matar esse novo rei. Inventa aquela historinha de que vão descobrir onde é que está esse menino, porque eu quero ir adorá-lo também. Os magos saem, porque o próprio Herodes faz uma consulta, os estudiosos do Velho Testamento dizem: não, os profetas disseram que é em Belém. Os magos ficam sabendo que é em Belém e vão até Belém. Quando eles chegam lá, já é muitos dias depois do nascimento, eles veem a estrela outra vez. Diz no versículo 9 que partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Essa cena é muito especial. Deus está usando homens pagãos, e a demonstração aqui do poder de Deus é incrível, e ela vai ficar mais incrível ainda quando eles chegarem à casa. A estrela para sobre a casa. Talvez ninguém nesta terra tenha sentido a alegria que aqueles homens sentiram. Diz a palavra que quando a estrela parou, eles se alegraram, e aí é usado o seguinte termo na nossa língua: com grande e intenso júbilo. Não é só uma alegria, não é só uma alegria grande, eles se alegraram com grande e intenso júbilo. Como se fosse um mega júbilo, uma coisa, um júbilo jamais visto, uma coisa quase do coração parar. Entrando na casa, se alegraram com grande e intenso júbilo. E viram o menino com Maria, sua mãe, e a ação imediata que eles têm, eles se prostram e adoram o menino. Eles se prostram e adoram o menino. Se esses caras forem astrônomos, nós temos aqui a ciência prostrada. Se eles forem astrólogos, nós temos a astrologia prostrada diante do Messias. Eu prefiro pensar nas duas coisas. Eu prefiro pensar no Oriente prostrado diante do Messias. É a parte mais não cristã do mundo. A gente que é cristão conhece só esse lado de cá do mundo. A gente não faz ideias como as coisas são à medida que se vai entrando para aqueles rumos. Lugares onde é proibido, é pena de prisão você ter uma Bíblia. E de repente, aqui, magos do Oriente, prostrados diante do menino Jesus. E abrem seus tesouros e trazem um presentinho para o menino. Presentinho básico, é um chá de panela. Acho que inventaram chá de bebê ou qualquer coisa aqui. É chá de panela ou chá de bebê? É bebê, nasceu o menino, né? É bebê. Acho que inventaram esse negócio de visitar o menino, levar um presentinho. É um presentinho básico. Ouro, incenso e mirra. Vendendo tudo, dava uma boa grana. Muita grana. Queridos,
para que Deus manda seu filho e para que esse filho precisa de dinheiro? Em termos humanos, essa família vai precisar de muito dinheiro. Se você pudesse contemplar o que aconteceu nesses momentos aqui, você também ficaria cheio, com grande e intenso júbilo. Homens do Oriente, prostrados, rendidos perante o Senhor Jesus, Ele trazendo os seus presentes. Eu quero pensar com você sobre 3 aspectos de santidade na vida desses homens. Eles já se convertem santos. Santos no sentido de pessoas que estão no processo de santidade e que estão com atitudes de santidade. O primeiro aspecto é que eles são buscadores. Não foi do nada que eles tiveram esse contato. Alguém pode me trazer um pouco d'água, por favor? Não foi do nada que eles tiveram esse contato com a estrela do Messias. Talvez no período de Daniel, lembre, Daniel foi para a Babilônia, Ezequiel foi para a Babilônia, pessoas que conheciam o Velho Testamento foram para a Babilônia, levaram os ensinos messiânicos. Esses homens ouviram, obrigado, de pessoas que passaram para eles, que passaram para outros, e eles quiseram buscar por isso. Eles ficaram na espera de que um dia essa estrela apareceria. E eles, ao verem a estrela, é tipo dizer assim: olha, não queremos assistir a Copa do Mundo pela televisão. Nós vamos à Rússia. Alguém aí vai para a Copa do Mundo? Não. Quando eles detectaram que havia uma estrela, ele nasceu em Israel, nós não vamos daqui ficar só vendo a estrela, nós vamos até lá. Nós vamos a Jerusalém, nós queremos ver o Messias face a face. A Bíblia fala da geração dos que buscam ao Senhor, dos que buscam a face de Deus. Um dos primeiros versículos que eu memorizei foi Isaías capítulo 55, versículo 6, que diz: buscai ao Senhor. Quem sabe completar? Buscai ao Senhor. Olha, vocês sabem também, não é? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscar ao Senhor é um privilégio. Você só tem uma vida para ser um buscador. E Deus deixou os caminhos para que você busque ao Senhor. A Bíblia diz: buscar ao Senhor em todo tempo. Em todo tempo. E quando Isaías diz enquanto se pode achar, é porque você não sabe o amanhã. Você não sabe o amanhã. Eu já vi gente chorando: como eu queria minha saúde para eu voltar para ir para a igreja, voltar a frequentar. E aquela pessoa, quando estava nos seus melhores dias, não fazia muito caso disso. Naqueles melhores dias de buscar o Senhor também, nessa prática de congregar, a pessoa não tinha muito interesse. E agora todos os seus ossos doíam, todos os seus ossos doíam. E a pessoa diz: como eu queria minha saúde para eu voltar a congregar, como eu queria, mas agora não tem mais. Algumas pessoas vão morrer, alguns serão ceifados da terra, alguns vão morrer cedo, como morreu gente esses dias, não foi? Irmãos nossos, amigos nossos, conhecidos, dissensões, facções, todo mundo morrendo, né? Todo mundo é morrível. E a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Meus irmãos, o que é que nos impede mesmo de buscar ao Senhor? Eu gosto dessa ideia que o buscar traz, né? Como uma criança buscando o pai, uma criança buscando a face do pai.
Uma criança querendo encontrar o pai. Perceba a disposição de busca desses homens, eles são do Oriente. Não é assim, vamos a Jerusalém, vê aí no decolar.com, quanto é que está as passagens, né? Não é assim que funciona. Pega os camelos, pega as bagagens, nós vamos a Jerusalém. Vai ser cansativo, viajar era cansativo. As pessoas adoeciam nas viagens, as pessoas morriam nas viagens. Uma viagem feita por Epafrodito para levar uma oferta, puxa vida. Uma viagem para levar uma oferta para o apóstolo Paulo aos Filipenses. Paulo disse que ele adoeceu e quase morreu. Mas nada impede esses homens, eles são buscadores. Eles querem assistir a Copa de perto, eles querem ver o rosto do Messias, eles querem adorar o Messias, eles são buscadores. O que é que nos impede de buscar a Deus? É a nossa visão. Você está cego, você não consegue mais ver onde está a sua Bíblia? São os nossos ossos que doem demais, de maneira que a gente não aguenta um culto inteiro? Será que o canal de comunicação com Deus está fechado para que nós não possamos orar e não possamos dobrar os nossos joelhos e falar com Deus? O que é que nos impede de sermos buscadores de Deus? Esse é um aspecto. Esses homens já se convertem com esse gás espiritual. Hoje o Brasil supostamente tem muito crente comparado com o que tinha no passado. Houve um tempo que o Brasil tinha tão pouco crente que a palavra protestante no dicionário, um dos significados era missa seca. Você abria lá, protestante, missa seca, era uma das gírias no dicionário, que de tão pouco a crente tinha. Eu tenho explicado para algumas pessoas o significado da música, do hino, a chuva de bênçãos, né? É a visão dos primeiros missionários que não têm convertidos na nação, e eles dizem que um dia os pecadores rendidos vão obter graça dos céus, né? Bênçãos a todos os crentes, vai haver pessoas convertidas, vai haver uma chuva de bênçãos sobre esse país. É meio profético aquele hino. E de fato, chuva de bênçãos, muita gente se convertendo, entre os quais você. Mas onde estão os buscadores? Onde está a geração de pessoas que realmente buscam a face de Deus? Pessoas que querem ter intimidade com Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que os temem, diz o salmista. O segundo aspecto da santidade vista nesses homens é a prática da adoração. Se você me acompanha nesses anos de ministério que eu estou aqui na Memorial, eu vou parecer muito repetitivo para você no que eu vou falar agora. Mas adoração nas Escrituras é um conceito muito claro, muito bem definido. Adoração não é oração, embora uma possa estar contida na outra. Adoração é um rendimento a Deus, reconhecendo sua grandeza, seu poder, reconhecendo que você não é nada e você tem prazer em se render. E na Escritura, toda vez que isso acontece, 99% das vezes que isso acontece, as pessoas se prostram. O que os magos fazem? Quando entram na casa, prostraram-se e adoraram. Quando a Bíblia diz que eles adoraram, significa, é só você ler o Apocalipse, significa que eles disseram coisas grandiosas sobre Jesus Cristo. É por isso que a adoração não é oração.
Oração parece uma lista de compra, de pessoas pedindo coisas. Deus, me dê isso, o emprego da minha avó, a saúde do meu cachorro Totó, meu carro, meu Enem, meu vestibular, meu concurso, não é? É assim que as pessoas entendem que elas oram. Saúde da minha família, me livre da tentação. As pessoas pedem coisas quando oram, mas quando elas adoram, elas só dizem coisas. Elas apenas dizem coisas. E as coisas que elas dizem são sobre as grandezas de Deus. Tem grandes cenas de adoração na Bíblia. Tem a cena de Salomão na inauguração do templo. As palavras que ele disse, as grandezas de Deus, né? Tu és, Senhor, a força, o poder, a majestade. Teu, Senhor, é o reino. E tu te exaltaste, chefe sobre todos. Riquezas de honra e honras vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Contigo está a força, o engrandecer. Ele apenas diz coisas grandes sobre Deus. É provavelmente isso que os magos fizeram. Eles prostraram-se e disseram coisas grandes sobre Deus, sobre Jesus Cristo. É a mesma coisa que os anjos fazem com Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 6 diz que os anjos de Deus o adoram. Os anjos de Deus proclamam o quanto Jesus Cristo é grande. Eu estou falando essas coisas, irmãos, porque nós não temos uma prática muito definida no estilo pessoal de adoração. De dizer assim, eu vou ali dar uma adoradinha, não é? Vou ali adorar. Uma vez um rapaz me disse isso. Não, eu vou lá no hotel, vou adorar um pouquinho, depois vou dormir. Eu falei, como é que faz isso? O que ele vai fazer? E procurei todos os meus conceitos e tudo que me ensinaram sobre adoração, e não havia nenhum parâmetro para o que ele me disse. Ele disse, eu vou adorar e depois vou dormir. Você já viu aquelas placas, grande congresso de louvor e adoração? Já viu aquele negócio? Você chega lá, é só música e grito. E pedidos. Talvez o que menos haja seja adoração genuína, desinteressada. Estou na presença de Deus porque Ele é Deus e quero estar, quero declarar a sua grandeza. Sabia que Isaac, quando chegou a noiva dele, trouxeram a noiva para Isaac, sabia que ele estava no campo adorando? Isso é uma boa dica para o solteiro. Vai adorando aí, irmão. Um dia ela aparece. Vai adorar no campo, fica adorando. Um dia alguém chega e fala, acho que chegou a tua aí, né? Acho que chegou a tua vez. Os magos são adoradores, se convertem adoradores. Na vida de muitos cristãos, o termo adoração não faz parte, não existe. O que possa existir seja uma tipo oração aspirina. Eu estou precisando, eu peço. Mas eu só vou até aí, é tudo que eu sei. Se doer, eu clamo. Se faltar dinheiro, eu clamo. Mas não existe alguma coisa além disso. No entanto, a Escritura está cheia de exemplos de pessoas que adoram. Elas chegam e adoram. Os profetas convidavam para a adoração. Jeremias disse, vinde, adoremos e nos prostremos perante o nosso Deus que nos criou. Vinde, adoremos e prostremos. Ele fez a ferida, ele vai sarar, mas vinde, prostremos e adoremos perante o nosso Deus que nos criou. Você tem toda a sua vida para descobrir coisas novas, porque a vida cristã é sempre nova. Mas não é nova no sentido de nova unção. Não, está tudo lá na Bíblia. São práticas que a gente nunca teve, nunca viu ninguém fazer. E experimente estar na presença de Deus. Você não quer pedir nada, você quer adorá-lo. Você quer reconhecer o quanto Ele é grande, porque é isso que vamos fazer nos céus. Por que eles adoram o Messias? Porque o Messias
é digno. O Messias, lembre disso. O Apocalipse está cheio dessa frase. O Messias é digno, o Cordeiro é digno. Um terceiro aspecto de santidade, e agora talvez mais difícil do que de adoração, é a prática da contribuição. Os homens já se converteram contribuindo. Ou foi ou não foi? Igual você, não é não? Os homens já se converteram contribuindo. E contribuindo bem. Se bem que o bem não está relacionado à quantidade, mas eles deram do seu melhor, do que eles podiam. Trouxeram ouro, incenso e mirra. Para que Jesus precisa de dinheiro? Acredite, essa família vai precisar de muito dinheiro. Essa família vai ter que fazer fugas internacionais de vez em quando. Essa família precisa de dinheiro. Quanto custa criar um menino, né? Quanto custa criar um filho? Você fica pensando, você vai se assustando, né? Por isso que o pessoal aí tem medo de ter menino, né? Se o caminho for a escola particular e a universidade particular, as contas ficam absurdas. Eu vi isso, falei, meus filhos não podem estudar em faculdade particular, eu vou ter que entrar na mente deles, para eles não estudarem em faculdade particular. Não tenho o que eu vou dizer aqui como insulto, mas um dia, eles viram algumas pessoas comemorando que tinha passado no vestibular dessas Uno alguma coisa. E as pessoas comemorando, falaram, fulano passou no vestibular e está comemorando. Eu olhei para eles com muita raiva, falei, eles estão comemorando o quê? Vai comemorar o quê? Tem uma pessoa que eu conheço que foi fazer uma faculdade dessa, se inscreveu para fazer o vestibular e nem foi fazer. Na outra semana ele recebeu uma ligação, parabéns, o senhor foi aprovado. Então vai comemorar o quê, né? Não há muito o que comemorar. Às vezes, em alguns lugares, tendo um contra-cheque, você não precisa fazer muita coisa. Eu falei, vocês querem comemorar aqui? Passa na federal. Sai muito caro se o caminho for a escola particular. Agora, quanto custa manter um menino fugindo de país para país, sustentando a família mais importante da terra, a família do Messias, até que seja a hora de ele se manifestar? Sim, Jesus precisou de dinheiro. E quando entrou no ministério, quando se apresentou ao mundo, aos 33 anos, como o mestre Jesus, também precisou de dinheiro. Tanto precisou que entre os seus 12 discípulos tinha um tesoureiro. Onde tem tesoureiro é para cuidar de quê? De dinheiro. Jesus precisou de dinheiro. Simples assim. Tinha um tesoureiro. Por acaso era Judas. Deve ter roubado muito. A Bíblia diz que ele roubava. Uma vez eu vi um artigo de um padre inocentando Judas, que a gente é muito cruel com Judas. Aí eu pensei, ele não conhece Judas. Ele não sabe, né, quem era a figura. Então Jesus precisou de dinheiro. Mulheres de alta posição, mulheres ricas, se juntaram àquela equipe de Jesus e o serviam com os seus bens. Jesus precisou de dinheiro porque a obra de Deus precisa de dinheiro. Os magos do Oriente, por alguma razão, já se convertem nessa prática. Já se convertem sabendo disso. Por que o bolso é a última parte a se converter, se é que se converte? Por que é tão difícil para alguns? Talvez porque a Bíblia diz assim, aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde você bota dinheiro, é lá que o seu coração está. O meu coração não está em algumas coisas.
até digo que sou corintiano, mas o meu coração não é, ele não prioriza futebol. Por isso, eu sou corintiano porque Jesus veio para os corintianos. Ele não veio, né? Ele veio para os perdidos. Ele não falou, eu vim para a raça ruim. Eu vim buscar o que se havia perdido. Então é nós. Mas eu nunca comprei uma camisa de time para os meus filhos. Eu nunca comprei brinquedo do Ben 10. Não comprei botinha da Xuxa, porque eu não tive menina para pedir. Tem lugares que o meu coração não está e ele não vai botar dinheiro. Não vou botar dinheiro. Já viu aquele homem do sinal que ele te dá um folheto e te pede dinheiro? Vou contar quantas vezes eu dei dinheiro para ele. Nenhuma. Tem lugares que o meu coração não está. O dinheiro faz você avaliar o seu coração. Por que você não é dizimista, ou no mínimo um ofertante regular? Simples, porque o teu coração não está na obra de Deus. No dia que tiver, nem dói. Vai ser sem dor. Vai ser fácil. Porque contribuição é uma questão de vida. Se a vida está na presença de Deus, você não vai querer dar esmolas para a obra de Deus. Você vai querer contribuir significativamente com a obra de Deus, porque o seu coração está na obra de Deus. Aonde o coração das pessoas estiverem, é lá que elas botam dinheiro. Se o seu coração está na torcida organizada, você bota dinheiro lá. Se o seu coração está no sindicato dos revolucionários, você bota dinheiro lá. O seu coração está só em plástica, você bota dinheiro lá. Uma plástica de 5.000, dividida em 24 vezes, você faz. Seu coração está lá. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Não sou eu que julgo você, é a palavra de Deus que avalia você. Aonde estiver o tesouro, aí estará também o teu coração. Eu quero que você leia comigo o livro de Apocalipse, capítulo 5. Capítulo 5. Nós vamos ver 4 vezes uma frase sobre Jesus Cristo. Apocalipse 5, 2 diz que João teve uma visão de que ninguém era digno de abrir o livro. Ninguém, absolutamente ninguém. Mas no versículo 4 diz: eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Versículo 9. Versículo 9 diz: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação. Versículo 12 diz: e proclamava em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória. O pessoal acha que Jesus é digno de receber poder, de receber sabedoria, de receber força, de receber glória, de receber louvor. Mas quando se trata de riquezas e honras, aí dói. O Cordeiro é digno, irmãos. Essa é a mensagem do Apocalipse. O Cordeiro é digno. Os magos entendem isso. Digno quer dizer que Deus tem um peso de espiritualidade. Deus tem uma balança espiritual. E Deus pesou todo mundo. Pesou a mim, pesou você, pesou os anjos, pesou Adão, pesou Moisés. E nada batia aquela medida, aquele peso de Deus. Mas quando pesou Jesus, fechou, bateu, o Cordeiro é digno. Os magos entendiam isso. Você já entende? O Cordeiro é digno.
Em Marcos capítulo 14, a Bíblia conta de uma mulher que quebrou um vaso de um perfume caríssimo e ungiu a cabeça de Jesus. Marcos capítulo 14 diz: entrando em Betânia, reclinando-se à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários, é muito dinheiro, mais de 300 denários, e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Esses homens nos ensinam a buscar, nos ensinam a adorar a Deus e nos ensinam a contribuir. São elementos da nossa santidade. Ninguém pode ser santo sem buscar a Deus, sem de algum jeito adorar a Deus e sem de algum jeito contribuir. Qual é dessas áreas da sua santidade que ainda não foi desenvolvida, que não foi nem começada? Há quanto tempo você parou de buscar a Deus? Ou quando foi que você adorou a Deus? Ou porque você não contribui mais com a obra de Deus? Do mesmo jeito que a família de Jesus precisou, e que Jesus na idade adulta precisou, do mesmo jeito a obra de Deus continua precisando. Não que Deus em essência precise do teu dinheiro, mas tu precisas te consagrar. Você precisa se consagrar. O que impede? Será que o cordeiro não é digno? O seu cordeiro não é digno? Revise o teu cordeiro. Revise em quem você creu. Esse que os magos creram, valia a pena atravessar o Oriente a pé, chegar em Jerusalém, enfrentar mortes, perigos, peitar o rei. Esse valia a pena. Esse é digno. O cordeiro de algumas pessoas não vale nenhum dízimo dela. Talvez ela nem conheça o cordeiro. Você que ainda não aceitou Jesus, como dizemos, assim como os magos se prostraram, você também precisa se prostrar. É o reconhecimento de que Jesus é o Salvador. É ali, é Ele. Essa cena da ciência ou da astrologia, ou seja lá o que for, prostrada, é similar ao que foi escrito na cruz, em letras romanas, gregas e latinas, letras hebraicas, gregas e latinas, as principais línguas da formação do mundo em algumas áreas, estavam lá dizendo: esse é Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Aquelas áreas que aquelas línguas formaram também tem que se prostrar a Jesus Cristo. E você tem que se prostrar a Jesus Cristo, dizendo: eu te reconheço, tu és o meu Salvador, a minha vida é tua. Eu não tenho ouro para dar, mas eu te dou a minha vida. Eu te reconheço e eu quero te seguir por toda a minha vida. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos pelo exemplo daqueles magos do Oriente, que nós nem direito sabemos o que eles são, o que eles faziam, mas sabemos que pela graça do Senhor eles foram alcançados. Um pouco da verdade foi ensinada a eles, e esse pouco foi o bastante para que eles fossem cristãos decididos, reconhecedores do Messias, que o buscaram, que o adoraram e contribuíram para a sua obra.
Pedimos, meu Deus, que nos faça olhar para dentro de nós e nos envergonhar naquilo que for preciso, nos envergonharmos e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, eu não tenho vivido em santidade, porque o meu cordeiro não é digno. É por isso que eu não contribuo, é por isso que eu não busco, é por isso que eu não me esforço, não ando, não congrego, porque o meu cordeiro parece não ser digno. Dai-nos essas compreensões e arrependimento, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.